Olá, bem-vindo para mais uma aula da série Aprenda Lisp. Até agora, você já aprendeu muitas coisas sobre listas em Lisp e já está assim até meio careca de saber que as listas são formadas por cadeias de concells ligadas por ponteiros, né? A gente já viu essa estrutura aqui inúmeras vezes. Então eu tenho aqui uma concell, onde o ponteiro da cara aponta para o elemento e o ponteiro da CDR aponta para a próxima concell da lista. Então aqui eu tenho a outra concell, o ponteiro da cara aponta para um elemento, o ponteiro da CDR aponta para a próxima concell da lista, o ponteiro da car aponta para um elemento, e se eu não tiver mais nenhum elemento na lista, o ponteiro final aponta para new. Até aqui beleza. Mas você pode se perguntar, como criar uma concell? Como é que eu consigo no Lisp criar uma concell? Bom, pessoal, olha só. O Lisp tem uma função específica para criar concells, a função cons. Fique ligado, me acompanhe até o final desse vídeo e você vai ficar craque na criação de concells. Bom, pessoal, a função cons, ela cria concells. Ela vem de construct, né, de construir concells. Agora, como que ela trabalha? Olha só, de modo geral, ela trabalha adicionando elementos na frente de uma lista. A função cons recebe dois argumentos, dois inputs, tá? O primeiro input tem que ser um elemento. E esse elemento pode ser um símbolo, um número e até mesmo uma outra lista. Mas o segundo input, neste momento aqui, no andar da carruagem do nosso curso, tem que ser uma lista. Eu vou dar alguns exemplos aqui para isso ficar claro, tá? Como é que a função cons trabalha. Imagina o seguinte, que eu vou passar aqui para a função cons o símbolo 1, e aí eu vou passar uma lista com 2 e 3. Agora vamos ver como é que a função cons trabalha. Ela vai pegar este elemento e vai colocar dentro da lista, na frente dos outros elementos que já existiam dentro dessa lista. Então, olha aqui, a função cons ela adiciona elementos na frente de uma lista. Então, qual é o resultado aqui? Vai ser a lista 1, 2 e 3. Isso funciona com números também. Por exemplo, eu posso passar o número 39, vou até misturar aqui números e símbolos, tá? Para a lista casa pato. Então, eu passei esses dois inputs para a função cons. O primeiro argumento foi o número 39, e o segundo argumento foi a lista casa pato. Como é que cons trabalha? Cons vai pegar este elemento e vai jogar aqui dentro da lista, na frente da lista, na primeira posição da lista. Qual que é o resultado desta função aqui, então? Vai ser 39, casa e pato. Bom, olha só, a gente já viu usando um símbolo, usando um número, agora vamos ver usando uma lista, tá? Então, neste terceiro exemplo, eu vou passar aqui os dois argumentos para cons, vou passar duas listas. Então, eu vou passar aqui a lista 1, 2, e vou passar aqui a 3, 4. O que cons vai fazer? Vai pegar o primeiro argumento e colocar dentro da lista do segundo. Agora presta atenção aqui. Cons pega tudo isso, tá? Ele pega a lista inteira e joga aqui dentro, nesta primeira posição. Então qual que vai ser o output aqui deste exemplo? Vai ser a lista 1, 2
E aí o restante, né? Ó, 3, 4. Perceberam? Ó, ele não quebra essa lista que eu passei aqui como primeiro argumento. Ele pega essa lista inteira e joga aqui no começo da lista que está na segunda posição, no segundo argumento. Vamos dar uma olhada nisso tudo aqui executando no terminal Lisp, para isso ficar bem claro. Muito bem, eu estou aqui com o meu terminal Lisp rodando, né? Vamos executar alguns daqueles exemplos, olha só. O primeiro exemplo a gente passou o símbolo 1 e a lista 2, 3. O que cons vai fazer? Vai pegar o primeiro argumento e jogar dentro da lista que está no segundo argumento. Ele joga em qual posição? Na primeira posição. Agora vamos ver aqui o segundo exemplo. Olha o que a gente fez. A gente passou o número 39 para uma lista que tinha casa e pato. O que o cons vai fazer? Vai pegar este 39 e vai jogar para dentro da lista que eu passei como segundo argumento. Em que posição? Na primeira posição. E aquele último exemplo que a gente passou duas listas, né? Passamos a lista 1, 2 e a lista 3, 4. O que cons vai fazer? Vai pegar toda essa lista 1, 2 e vai jogar dentro da lista 3, 4. Em que posição? Na primeira posição. Agora presta atenção aqui o seguinte. A gente não falou que a função cons ela cria concells? Mas aparentemente a única coisa que ela está fazendo é pegar um elemento e jogando para dentro de uma lista. Então aonde ela está criando uma concells? Pessoal, olha só, isso aqui tem que ficar bem claro, tá? Cada elemento de uma lista não é representado por uma concells. Então aqui, ó, nesta lista, por exemplo, eu tenho uma concells e eu tenho outra concells. Então eu tenho duas concells aqui nesta lista. A partir do momento que a cons pegou um elemento e jogou dentro dessa lista, ela teve que criar uma outra concel para representar esse elemento. Então essa lista no final vai ter 1, 2, 3 concels. Então ela cria uma concel para poder pegar esse elemento que está, vamos dizer assim, solto e jogar para dentro da lista. Quando a gente for falar do output, a gente vai enxergar como é que é essa criação, tá? Mas antes da gente chegar nessa parte do output, eu gostaria de frisar que a cons, ela, apesar dela ser uma função, assim, vamos dizer, especial, porque ela cria uma concel, ela é uma função como qualquer outra função do Lisp. Então eu posso utilizar a função cons para criar funções de usuário. Por exemplo, olha, se eu quiser criar uma função que diz olá fulano, eu posso usar a função cons. Como que eu poderia fazer isso? Olha só, eu vou criar aqui essa função, olha. Eu vou criar assim, ó, olá, vou passar o olá para a função cons como primeiro argumento e vou passar ainda um segundo argumento para esta função e aqui eu vou ter o retorno desta função, da minha função, vou chamar essa função aqui de isolar. Então, ó, vou colocar aqui a minha caixinha da função. E vou chamar essa função de disolá. Olha só, então o que essa função vai fazer? Ela vai receber um argumento que vai ser passado para cons na segunda posição. Vai ser o segundo argumento da cons. Então isso aqui tem que ser uma lista, tá? Aí o que o cons vai fazer? Vai pegar o olá e vai colocar dentro dessa lista. Por exemplo, se eu passar aqui o nome da minha filha, Elis. Ó, repara, o segundo argumento não tem que ser uma lista, então eu estou passando uma lista com o nome Elis. O que a função cons vai retornar? Uma lista com olá Elis. Então a função cons, apesar dela ser uma função especial porque ela cria concels, ela é uma função como qualquer outra. Eu posso criar funções de usuário com ela. Vamos criar essa função de isolar aqui rapidinho ali no terminal. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, implementa a função, eu vou chamar ela de isolar. Então vamos criar aqui, ó, defina
a função de isolar, que vai receber o nome de uma pessoa. Esse nome vai ter que estar numa lista, né? Mas tudo bem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função cons, vou passar como primeiro argumento olá, e qual vai ser o segundo argumento? O nome da pessoa. Vou executar a criação da função. A função está criada aqui embaixo, e agora eu vou testar. Por exemplo, diz olá. Lembra, eu tenho que passar uma lista com o nome da pessoa. Diz olá, Elis. Quando eu executar, o que a função de isolar vai fazer? Olá, Elis. Diz olá, o meu nome, Abrantes. Olá, Abrantes. Então eu consigo usar a função cons como uma outra função qualquer. Antes da gente entrar nessa parte aqui do output da função, eu quero dar um spoilerzinho aqui. Olha só, vou até dar uns espaços aqui. Eu estou afirmando para vocês que o segundo input da função cons tem que ser uma lista. Olha só, não é necessariamente obrigado ser uma lista. Só que na altura do nosso estudo, vocês ainda não estão prontos para entender o que acontece se eu passar alguma coisa que não seja uma lista. Eu vou demonstrar isso aqui no terminal só para vocês verem o que aparece, porque isso pode acontecer se vocês cometerem algum errinho aí por enquanto, tá? Então olha só. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu vou fazer o cons do símbolo A com a lista B. Aqui está cumprindo aquele requisito, né? Eu tenho que passar um elemento, que pode ser um símbolo, um número ou até uma outra lista. E eu tenho que passar uma lista. Então eu estou passando aqui, ó, um elemento e uma lista. O que cons vai fazer? Vai pegar esse elemento e vai jogar dentro dessa lista. Olha só, está aqui. Então ó, ele criou uma lista com A e B. Agora, olha só, se vocês se esquecerem que o segundo argumento tem que ser uma lista e passarem algo assim, olha só, cons A e B, aqui eu estou passando dois símbolos, não estou passando uma lista. Vocês vão obter uma estrutura que vocês não conhecem ainda. Vocês vão obter essa estrutura aqui, ó, A ponto B. Pessoal, olha só. Isso é uma estrutura que existe em Lisp. Nós vamos conhecer essa estrutura lá no finalzinho desse capítulo 2. Mas, por enquanto, eu não quero que vocês obtenham esse tipo de resultado aqui usando a função cons. Se vocês forem testar essa função aí no terminal Lisp de vocês, então, se você aparecer um ponto aqui, você já sabe, opa, eu esqueci de passar uma lista no segundo argumento. Então, pessoal, o cons não necessariamente tem que ser uma lista no segundo argumento. Só que se você passar alguma coisa que não seja uma lista, você vai obter uma estrutura que você não está pronto para conhecer ainda. Nós vamos conhecer isso aqui mais lá para frente, mas por enquanto nós vamos manter essa nossa, vamos chamar de regrinha, né? Eu tenho que passar um elemento, mas eu tenho que passar como segundo argumento uma lista, para o cons pegar esse elemento e jogar dentro desta lista. Ok até aqui? Bom, agora pessoal, vamos entender um pouquinho sobre o output da função cons. Aí vocês vão entender por que ele cria uma conscells. Vamos lá. Olha só, a função cons tem como output sempre um ponteiro para uma nova conscell. E esta conscell, se é uma nova conscell, eu vou ter uma outra estrutura assim, ó. Uma nova conscell. Ok? E eu vou ter aqui a célula car e a célula cdr. E esta nova conscell vai ter a seguinte particularidade. O car dessa nova conscell vai apontar para o primeiro input que a gente passou, o elemento. E o cdr dessa nova conscell vai apontar para o segundo input, a lista que a gente passou. Olha só, vamos prestar bem atenção aqui nesse exemplo, ó. Eu estou passando o símbolo 1 e a lista 2, 3, 4. A gente já viu que a cons pega esse 1 e joga
aqui dentro da 2, 3, 4. Né? Então o resultado final vai ser a lista 1, 2, 3 e 4. Mas o que significa isso, pessoal? O que quer dizer isso daqui? O que a função cons trabalha? Como que ela funciona internamente? Pessoal, a cons ela é uma função muito simples, na verdade. Tá? Quando eu falo que ela pega um elemento e joga na frente de uma lista, a função cons ela não entende o conceito de frente de lista. Tudo que a função cons faz é criar uma nova concells e preencher alguns ponteiros. É mais fácil vocês entenderem isso visualizando o funcionamento da função cons nesse exemplo aqui. Tá? Então, acompanha comigo aqui. Primeiro passo da função cons. Eu passei os dois inputs para a função. Então, este aqui foi o primeiro input, foi o elemento, e este aqui foi o segundo input, a lista. No primeiro passo, eu passei os dois argumentos para a função cons. No segundo passo, pessoal, de trabalho da função cons, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma nova concells. Então, você já vê que a função cons cria uma nova concells. Eu passei esses dois elementos, esses dois inputs, o símbolo 1 e a lista 2, 3, 4. Logo depois que a função cons recebeu os argumentos, ela cria uma nova concells. Neste momento aqui, essa concells está absolutamente isolada de qualquer um dos argumentos. Tá? Ela é uma estrutura em memória, mas ela está, vamos dizer assim, vazia. No terceiro momento, pessoal, do trabalho da função cons, o que ela faz? Ela cria ponteiros. Ela pega o ponteiro aqui da car e aponta para o primeiro argumento. E pega o ponteiro da CDR e aponta para o segundo argumento. Então, olha só, a função cons não sabe que ela está colocando alguma coisa na primeira posição de uma lista. A única coisa que a cons faz é criar uma concel, pegar o ponteiro da cédula car e apontar para o primeiro argumento. Nesse exemplo aqui, o primeiro argumento foi o símbolo 1. Beleza, podia ser qualquer outra coisa. A única coisa que cons faz é cria a concel, pega o ponteiro da célula car e aponta para o primeiro argumento. E coloca o ponteiro da célula CDR apontando para o segundo argumento. Esse é o terceiro passo do trabalho da função cons. E o quarto passo é o output da função. Eu já tenho aqui os ponteiros criados do terceiro passo, do passo anterior, e agora a função cons vai ter que retornar um output. Qual é o output que ela retorna? Um ponteiro para a nova concel. Então, esse aqui é o output da cons, da função cons. Então, o output é um ponteiro para a nova concel criada. Só que essa nova concel criada não está apontando para o elemento e não está apontando para a lista que eu passei como segundo argumento. Então, neste momento, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar este elemento na frente da lista que eu passei como segundo argumento. A cons criou uma concel, apontou os ponteiros para o elemento e para o segundo argumento, para a outra lista que eu passei. Então, neste momento, é por isso que a gente enxerga como se ela tivesse pego simplesmente o primeiro argumento e jogado dentro da lista. Não, ela não faz só isso, ela tem mais um trabalhinho. Ela cria a concel, cria os ponteiros e o output dela é um ponteiro para a nova concel. Por isso que eu enxergo uma lista com um elemento que eu passei em primeira posição na frente da lista. Pessoal, esse funcionamento é muito legal, não é?
Só esse funcionamento aí já vale o like nesse vídeo, a sua inscrição no canal. Por favor, inscreva-se no Computação Raiz. Ative as notificações, ative o sininho, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal e aí a gente vai poder divulgar o Lisp para mais programadores. E como sempre, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu vou sempre responder, tá? Bom, olha só, perceberam que toda vez que eu passo uma lista com um número n de concells, o output vai ser sempre o número n mais 1 de concells? Olha só, aqui eu tinha 3 concells, a primeira, segunda e a terceira. Eu tinha o número n igual a 3. O output da cons vai ser o número n igual a 4, né? Porque ele incluiu mais uma concells aqui. Bom, pessoal, acabou? Não acabou não. Não vai embora porque tem mais algumas coisinhas legais para a gente ver sobre a função cons, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Vocês já sabem que o new ele é a lista vazia no Lisp, né? A gente já falou sobre isso. E se ele é uma lista, eu posso usar o new como argumento da cons? Claro que eu posso, ele não é uma lista vazia, mas ele é uma lista. Então eu posso usar o new como segundo argumento da cons. Você vai ver que quando a gente faz isso, a gente sempre vai ter uma lista com um elemento. Bom, vamos lá, eu vou exemplificar aqui passando o símbolo 1 e a lista vazia, o new. O que cons vai retornar? Simplesmente uma lista com o símbolo 1. Como que é o funcionamento interno disso daqui? Olha só. Eu passei o símbolo 1 para a função cons. Está aqui. E eu passei a lista vazia, o new. Estes são os dois argumentos, o símbolo e a lista vazia. O que a função cons vai fazer, pessoal? Vai criar uma concel. Então está aqui, ó. Depois que ela criou essa concel, o que ela vai fazer? Vai preencher os ponteiros. Vai colocar o ponteiro para o elemento e um ponteiro para new. Pessoal, o que é isso daqui? É uma lista com apenas um elemento. Eu só tenho uma concel, onde o cara aponta para o elemento e o CDR aponta para new, porque eu não tenho mais nenhum outro elemento aqui. Perceberam como é que cons trabalha? Eu passei o símbolo 1 e a lista vazia. Cons criou uma concel e apontou os ponteiros. Só isso que cons faz. Eu posso inclusive passar duas listas vazias. Olha que coisa legal. Ó, eu posso passar new e eu posso passar new. Qual é o resultado de cons aqui agora? Vai ser uma lista vazia como elemento de uma lista. Nossa, bugou. Então vamos desbugar aqui agora. Olha só, eu vou passar aqui como primeiro argumento new e como segundo argumento new. Então está aqui, ó, os dois argumentos da função cons. O que cons vai fazer? Vai criar uma concels. Criou a concels. E agora qual é o próximo passo? Preencher os ponteiros. Então, ó, ele vai preencher aqui um ponteiro para o elemento e um ponteiro para new. Então, o que eu obtive de resultado? Eu obtive uma lista. Por que eu sei que isso é uma lista? Porque eu tenho uma concel aqui. Qual é o elemento desta lista? É o new, só que essa lista não está vazia. Eu tenho uma concel dentro dela. Eu tenho uma lista com uma concel. Só que o elemento dela é uma outra lista vazia. E o ponteiro final aponta para new porque ela não tem outros elementos. Então, se eu passar new e new para cons, eu vou ter uma lista vazia dentro de uma lista. Olha só, isso aqui é importante. A lista pai não está vazia. A lista pai tem um elemento. Só que qual é o elemento dela? Uma lista vazia. Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou passar aqui uma lista, ó, 1,
2 e a lista vazia. Qual vai ser o output disso daqui, pessoal? Agora eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu mostrar o output, eu vou mostrar primeiro a representação interna, para vocês acompanharem passo a passo. Então, ó, o que eu estou passando para cons? Eu estou passando o seguinte, olha só. Eu estou passando uma lista com 2 elementos. Que são o símbolo 1 e o símbolo 2. Quais são os ponteiros que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um ponteiro que aponta para cá, um ponteiro que aponta para cá, este ponteiro para cá, e como eu não tenho mais nada nesta lista aqui, este último ponteiro aponta para new. Perfeito. Ó. Esta lista é o que eu estou passando aqui, ó, como primeiro argumento para new. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar uma outra lista vazia. Então, ó, eu vou passar isto aqui como segundo argumento para cons. Eu passei a lista 1, 2 e eu passei a lista vazia. O que cons vai fazer aqui agora? Vamos acompanhar isso com bastante calma. Olha. Ela cria uma consel e vai preencher os ponteiros. Então, ó, este primeiro ponteiro vai apontar para a lista e este segundo ponteiro vai apontar para new. Então, percebam o que eu tenho. Eu tenho uma lista com um único elemento, que eu só tenho uma consel aqui, ó, na célula pi. Então, ó, na lista pi, no primeiro nível. Então, eu tenho uma lista com um único elemento. Por que ela só tem um único elemento? Porque ela só tem uma consel aqui no nível pi. E esse elemento é quem? É uma lista com o 1 e o 2. Então, qual é o output aqui? Vamos lá. É o seguinte. 1 e 2. Olha só, pessoal. Este que está aqui de amarelo, ó, esses parênteses amarelos, correspondem a esta consel aqui, que é a lista pi que o cons criou para apontar para o elemento e para apontar para new. Como aqui eu só tenho uma consel e o ponteiro final vai para new, esta lista só tem um elemento. Só que qual é o elemento desta lista, pessoal? É uma outra lista. É a lista 1, 2, que eu passei para a função cons. Então, isso, repara assim que passar alguma coisa de cons com cons para new sempre vai colocar um parênteses, né? Ó, eu passei o 1 para new, então colocou um parênteses a mais. Por quê? Porque ele cria uma lista aqui, ó. Eu passei new para new, perfeito. Ele vai colocar um parênteses a mais aqui. Aqui, ó, eu passei uma lista para new, então ele vai colocar um parênteses a mais. Mas agora você entende o porquê desse parêntese a mais. Porque ela cria uma consel e aponta os elementos. Como aqui já era uma lista, não tem problema, ele apontou para a lista, então ficou este elemento como uma lista. Pessoal, é um pouquinho confuso, mas com o tempo vocês vão perceber isso, tá? Vamos ver esses exemplos aqui no terminal Lisp. Ok, eu estou aqui com o meu terminal aberto. Então, vamos só fazer aqueles exemplos. Ó. Se eu passar aqui cons para a função cons 1 e new, que é a lista vazia, o que o Lisp vai me retornar? O 1 dentro da lista vazia. E se eu passar 2 new e new, o que cons vai me retornar? O new dentro da lista vazia. E agora, se eu passar aquele exemplo, ó, a gente colocou assim, ó, uma lista com 1, 2, passando para uma lista vazia. O que o Lisp vai me retornar? Ó, uma lista com um elemento. E qual é o elemento? A lista 1, 2.
Esse entendimento, pessoal, ele é importante, tá? Porque se vocês entenderem a criação da cons, como ela cria uma concels, vocês vão entender depois a fundo as funções de manipulação de listas e tudo mais em Lisp, tá? Por favor, se vocês não entenderam bem isso daqui, principalmente esse último exemplo, que é um pouquinho mais complicado, volte o vídeo, assista novamente e tenha certeza de que isso está bem claro na cabeça. Bom, tem mais coisa? Tem, vamos lá. A gente já viu que a gente pode construir listas aninhadas com a cons. Não vimos? Vimos aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu construí uma lista aninhada. Aqui eu construí a partir de new, mas eu posso construir a partir de outras listas. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, vamos criar uma lista aninhada aqui sem usar o new. Eu vou passar aqui, por exemplo, 1 e 2, e eu vou passar 3 e 4. A gente já sabe que o output aqui vai ser uma lista com 1, 2, 3 e 4. Como que a cons funcionou? Como que a cons trabalhou? Vamos lá. Então, olha só, internamente, o que eu passei para a cons? Eu passei duas listas. Aqui eu tinha new, aqui eu tinha 1 e 2, e deixa eu desenhar logo a outra lista aqui. 3, 4 e new. Eu passei essas duas listas para cons. Quais são os ponteiros? Ó, um ponteiro para o elemento, um ponteiro para próximo. Um ponteiro para o elemento e um ponteiro para new, porque essa lista só tem dois elementos, 1 e 2. Aqui é a mesma coisa, ó, um ponteiro para o elemento, um ponteiro para o próximo, um ponteiro para o elemento e um ponteiro para new. Foram essas duas listas que eu passei para a função cons. Como que a função cons trabalha, pessoal? Ela vai criar uma concels e simplesmente vai apontar os ponteiros. Ó. O ponteiro da car, ela vai apontar para o primeiro argumento. E o ponteiro da CDR, ela vai apontar para o segundo argumento. Então, ó, o que ela vai fazer? Uma lista aninhada. Por que é uma lista aninhada, pessoal? Porque agora, ó, no nível pai, eu tenho 3 concels e a car da primeira está apontando para uma sublista. Talvez vocês estejam tendo alguma dificuldade de entender isso daqui, porque o layout do desenho está diferente do que vocês já acostumaram a ver, né? Ó, se eu fosse desenhar este resultado aqui retinho, e como a gente já veio trabalhando até agora, o que eu ia ter? Ó, eu vou redesenhar esse desenho aqui, tá? Vou colocar até na mesma cor aqui, ó. A concel nova. Opa, a concel nova é de verde. Então tá aqui, ó, verde. E as concel da segunda lista, onde eu tenho aqui new. Ó. Acompanhe aqui comigo, tá? Vamos colocar os ponteiros agora, ó. Ok. Aqui eu tenho o 4 e o 3. Perfeito. Agora, a car vai estar apontando para onde aqui agora? Ó? A car vai estar apontando para aquela sublista. Qual é a sublista? Ó, é a 1, 2 e new. Vamos colocar os ponteiros, ó. Este para cá, este para cá, este para cá e este para new. Então, ó, perceberam por que eu criei uma lista aninhada quando eu passo o primeiro argumento, uma lista? Porque simplesmente quando a cons cria uma concel nova e aponta o car para a primeira lista aqui, para o primeiro argumento, de fato eu estou criando uma sublista.
Aqui, ó, esta verdinha é a Concells nova criada. A CDR dela aponta para a segunda lista, aponta para a lista 3, 4. Aqui parece que é uma sublista, né? Mas não é, foi só o jeito da gente desenhar. Se eu endireitar ela aqui, ó, você vê a estrutura direitinho. Aqui está a Concells nova, o ponteiro da CDR da Concells nova aponta para o segundo argumento, que é a lista 3, 4, e o ponteiro da CAR aponta para o primeiro argumento, que é a lista 1, 2. Neste momento, eu criei uma lista aninhada. Eu criei um primeiro nível aqui e um segundo nível de lista aqui. Vamos ver um exemplo para isso aqui ficar bem tranquilo, tá? Aqui, ó, vamos passar uma data. Ó. Hoje é, ó, estou passando uma lista chamada hoje é, e agora eu vou passar uma data aqui, ó. 2022. Então, olha só, eu estou passando duas listas para a função cons. Hoje é 1/1/2022. Você já sabe o que a função cons vai fazer. Ela vai abrir uma lista aqui e vai colocar assim, ó, hoje é 1/1/2022. Vamos entender aqui, ó, vamos lá, vamos olhar a estrutura interna do funcionamento da cons para a gente entender. Olha só, eu estou passando duas listas. Então eu estou passando a lista hoje é. Então eu tenho aqui uma lista com o símbolo hoje, uma lista com o símbolo é, e aqui eu tenho o new. Vamos colocar os ponteiros. Ok, então aqui está a primeira lista que eu passei. Agora vamos passar a segunda lista. A segunda lista tem 3 elementos, então eu tenho 3 Concells. Então está aqui a primeira, que é o 1. Está aqui a segunda, que é o 1. E está aqui a terceira, que é o 2022. Como eu não tenho mais elementos aqui, eu tenho o new final. Vamos colocar os ponteiros aqui, ó. Então, ó, aqui é o elemento, aqui aponta para o elemento, aqui aponta para o elemento, e a cadeia de Concells está aqui, ó. E o new final. Pronto, ó, foi isto daqui, foram estas duas listas que eu passei para a função cons. O que a função cons faz? A única coisa que ela faz é criar uma nova Concells, ó, e colocar como ponteiros. A CAR aponta para o primeiro argumento, ó, hoje é, e a CDR aponta para a segunda lista, para o segundo argumento. Eu vou desenhar então para isso ficar bem claro. Ó, eu teria a nova Concells, que está aqui, o restante, ó, e o new final. E aqui embaixo eu teria o hoje é. Ó, vamos colocar aqui, ó. E aqui o new final. Então aqui eu teria, ó, 1/1/2022. E aqui eu teria o hoje é. Agora vamos colocar os ponteiros. Ó, o CAR da nova Concells aponta para a primeira lista e o CDR aponta para a segunda lista que eu passei. Então agora aqui, ó, é só a gente acabar de colocar os ponteiros para você entender a estrutura. Ó.
Este ponteiro é o hoje, este ponteiro vai para cá. Pronto. Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu criei uma lista com 4 concells agora no primeiro nível, sendo que a primeira está apontando para uma sublista. Então repara aqui, olha, a minha lista inicial ó, tinha 3 concells aqui, ó. 1, 2, 3. A lista final tem 4 concells, ó. 1, 2, 3 e 4. E esta primeira concel aponta para uma lista, aponta para a lista hoje é. Pessoal, entenderam isso daqui? Então eu consigo construir listas aninhadas em Lisp passando 2 listas para a função cons. Vamos ver um desses exemplos aqui no terminal Lisp. Bom, vamos pegar aqui aquele exemplo do hoje é, né? Então, ó, hoje é 1 de 1 de 2022. Qual é a saída disso? Aqui, ó, uma lista aninhada. O primeiro elemento hoje é dentro da lista 1/1/2022. Ó. Só que agora você entende internamente qual é o funcionamento da função cons. Bom, pessoal, e se eu quiser construir uma lista a partir do zero? Eu consigo? Sim, consigo. Com a função cons, eu consigo construir uma lista a partir do zero. Olha só, como é que eu conseguiria construir essa lista aqui, ó, com os elementos 1, 2 e 3? Vamos ver? A cons não trabalha colocando um elemento na frente de uma lista, então eu tenho que ter cuidado aqui com a ordem das operações, né? Eu tenho que fazer primeiro o seguinte, olha só, passar o elemento 3 como o primeiro argumento da cons e passar uma lista vazia. Qual é a saída disso daqui? A gente já viu, ó. É o 3 dentro de uma lista. Eu passei o símbolo 3 e a lista vazia. Cons pegou o 3 e jogou dentro da lista vazia, ó. Então tá aqui. Agora, esta lista aqui, ó, eu vou passar para a próxima função cons. E eu vou passar o que aqui? O símbolo 2. O que esta segunda função cons vai fazer? Vai retornar o seguinte, ó. Vai colocar o 2 dentro daquela lista na frente do símbolo 3. Agora você já sabe como que ela faz isso. E agora o que eu tenho que fazer? Eu passo esta lista para a terceira função cons e passo o símbolo 1. E aí qual vai ser o resultado final? Vai ser a lista 1, 2 e 3. Pessoal, quando eu quero construir listas com o cons, é muito fácil, é só ir colocando um cons seguindo do outro. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é com a ordem onde eu vou passar os símbolos, né? Se eu tivesse feito ao contrário, tivesse passado 1, 2, 3, a lista estaria em uma ordem reversa, né? Ó, vamos ver isso aqui no terminal Lisp. Então vamos lá, como é que eu vou construir uma lista com cons? Olha só, eu vou passar o símbolo 1 para o resultado da cons com o símbolo 2, com o resultado da cons com o símbolo 3 com a lista vazia. Olha só, vamos entender isso aqui com calma. Quando este comando for executado, a execução é sempre do mais interno para o mais externo. Então, ó, o primeiro comando a ser executado vai ser esse aqui, ó, cons 3 com a lista new. Então, o que vai acontecer? Lisp vai pegar esse 3 e vai jogar dentro da lista vazia. Então, o resultado disso daqui vai ser uma lista com o símbolo 3. E aí eu vou fazer o 2, o cons do 2, com essa lista que foi o resultado desta primeira. E o resultado de tudo isso aqui, ó, vai ser uma lista com os símbolos 2 e 3. E aí eu vou fazer o cons do símbolo 1 para dentro desta lista. Quando eu executar, eu vou ter a lista desejada, ó, 1, 2 e 3. Vamos entender isso aqui direitinho.
Ó, vamos lá, hein? É como se fosse uma cascata de cons, né? Um com seguindo o outro, só para isso ficar bem claro. Então eu vou passar aqui primeiro, olha, o símbolo 3 e a lista vazia para a função cons. O que essa função cons vai retornar para mim? Ela vai retornar o seguinte, ó, uma lista com o símbolo 3. Isto daqui vai ser passado para a próxima função cons, que vai receber o símbolo 2. Qual é o resultado disso daqui? A gente já viu, ó, é 2 e o 3. Esta lista vai então ser passada para a terceira função cons, que vai receber também o símbolo 1. E aí o resultado final vai ser a lista 1, 2 e 3. Então, pessoal, utilizar a função cons, ela é bem fácil, desde que a gente preste atenção na ordem que eu vou passar os inputs e desde que, neste momento do nosso estudo, eu mantenha como o segundo elemento, eu mantenha a regrinha que o segundo elemento tem que ser uma lista para eu não obter aquela estrutura que tem um ponto no meio que eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, era isso daí que eu tinha para hoje. E eu gostaria de pedir o seguinte: se esse conteúdo está sendo útil para vocês, ajude o Computação Raiz. Por favor, ó, deixe o seu like aí do vídeo, inscreva-se no canal, ative aquele sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Deixe os seus comentários, é muito importante que você coloque a sua dúvida, crítica ou sugestão nos comentários. Ajude a divulgar o canal para mais programadores poderem ter acesso a esse conteúdo de Lisp. E se você puder contribuir, a Computação Raiz tem uma campanha de doações lá no site do Apoia-se para ajudar a manter os custos mensais de servidores, backup e tudo mais. Bom, pessoal, deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue assistindo os vídeos da série Aprenda Lisp. Muito obrigado!